Então, a permanência das mulheres no posto de trabalho é realmente muito significativa. E eu tenho certeza que quando o governo, na sua regulamentação, abre-se também para poder fortalecer quem são essas empresas amigas das mulheres, quem são essas empresas de boas práticas que vão além da questão da igualdade salarial. A gente pode conversar, por exemplo, sobre a questão da creche, sobre a questão da alimentação, sobre o respeito à amamentação, porque nós somos mulheres e nós queremos ter o trabalho, mas o trabalho decente. Eu observei aqui no início do programa, Tereza e Jaque, né? A Rebeca e eu fizemos essa ponderação de que é um marco do governo Lula esta lei da igualdade e da equidade salarial, porque ele marca exatamente a mudança, a transição do governo Lula de uma sequência de medidas que foram restaurar o que havia sido destruído no tempo pós-golpe, no tempo do bolsonarismo, né? Bolsa Família, resgate das leis de cotas, Minha Casa Minha Vida e outros programas, para ser talvez o primeiro programa novo, o primeiro programa realmente de novidade, de trazer uma abordagem nova. É claro, desde a CLT há 80 anos fala-se em igualdade salarial, mas nunca ela havia existido. Então, é uma uma grande revolução e a grande novidade da primeira fase do governo Lula, e muito interessante, o governo acaba de completar 6 meses, e nessa semana dos 6 meses, Lula sanciona esta lei. Começando com Tereza, vou começar pela Tereza, já que ela chegou mais cedo na salinha, tem a prerrogativa da chegada na salinha. Senadora, quais são os aspectos-chave, na sua visão, deste projeto, agora tornado lei? Aproveito para cumprimentar a Jaque, companheira, primeira relatora na Câmara, e Rebeca Mota, que vão também participar. É como você falou, Mauro, o governo Lula está demarcando o campo, né? Esse projeto de lei, ele foi apresentado no Dia da Mulher, junto com várias outras ações em busca da efetivação do direito das mulheres em todas as áreas, né? Em todas as áreas da sua vida. E não podia ficar de fora a área profissional, porque a mulher, desde que entrou no mercado de trabalho, lá no pós-Segunda Guerra, no período da industrialização, que sofre discriminações de jornada de trabalho, de salário, de direitos. Ainda hoje, há empresas que não aceitam mulher casada ou mulher grávida por causa da licença maternidade. Perguntam logo se está ainda em idade fértil. Então, isso, no âmbito profissional, está sendo corrigido por essa lei. Você falou, e é bem verdade, que a igualdade salarial existe preconizada desde a CLT, 80 anos, né? Porém, essa lei, ela cria outros mecanismos. Primeiro, porque ela se refere apenas à mulher, e não é pouco. Eu digo apenas porque o foco é na mulher. E ela não apenas diz que deve haver igualdade salarial entre homens e mulheres, ela cria mecanismos de sanção para quem não cumprir e cria mecanismos de controle a partir dos relatórios, né, que obrigatoriamente devem ser emitidos. É, portanto, um dia de muita alegria para nós. A autonomia econômica das mulheres, ela tem rebatimento positivo em muitas outras coisas. Muitas vezes a mulher permanece morando com o companheiro agressor porque não tem para onde ir, não tem como se sustentar. Então, essa medida, ela se comunica com o direito da mulher, com o combate à discriminação, com o combate à misoginia, e traz à tona um problema que precisa ser corrigido no Brasil. Eu tenho uma pergunta para a Jaque. Agora, eu estava lendo uma matéria onde ela foi entrevistada, e aí, Jaque, uma das coisas que você fala na matéria é sobre
a gente também criar empregos formais, né? E isso vai um pouco na contramão do que o mercado tem desenvolvido hoje em dia, que são os empregos informais, né? As pessoas têm trabalhado mais como freelancer, por exemplo. De que forma essa lei ela pode, então, ser colocada em prática já agora, com a criação desses empregos formais? Bom, primeiro, Rebeca, que eu quero dizer que essa data é muito importante para o Lula sancionar essa lei. Nós estamos iniciando o Julho das Pretas, né? Que é o mês onde a gente celebra o Dia Nacional de Teresa de Benguela e, ao mesmo tempo, também o Dia Internacional da Mulher Negro, Latino-Americana e Caribenha. Então, o mês de julho, Mauro e Teresa, representam muito para nós. E quando a gente fala sobre essa desigualdade salarial, a gente fala, e as pesquisas apontam isso, que uma mulher negra ela recebe 46% menos do salário que um homem, seja ele negro ou não negro. Então, quando a gente fala que dentro dessa perspectiva da criação dos empregos formais, nós estamos falando de trazer à tona uma parcela significativa da população, que são as mulheres, e aí dentro desse recorte, as mulheres negras, para essa formalidade. O presidente Lula, ele já fez 2 aumentos reais em relação ao salário mínimo. E o que essa lei trata também é sobre uma visão de que essas organizações elas precisam apresentar, sobretudo, qual o seu plano de permanência, capacitação e até mesmo fazer com que esse plano de ascensão das mulheres também em espaços de poder e decisão dentro das organizações. É claro que, como bem disse a nossa senadora Teresa, ele tem uma sanção para quem ter esse tipo de descumprimento. Mas a partir do momento que essa lei é sancionada e que o Poder Executivo vai regulamentar tudo aquilo que está colocado, existe uma mudança muito significativa. Era uma lei de 1943, dentro das leis trabalhistas, depois 1952, depois 2017, quando houve a reforma, mas nenhuma delas tratava efetivamente as mulheres enquanto protagonistas. Então, foi muito importante que essa lei, vindo do Executivo, para que a gente pudesse construir dentro da Câmara Federal, a Teresa construindo no Senado, essa vitória. Porque, além da gente falar dos empregos formais, da valorização das mulheres nesses espaços, a gente também tem uma perspectiva econômica, que é de você incluir essa que é a maior parcela consumidora. Não é possível, por exemplo, admitir que nós, sendo 50% da população brasileira, ainda que somos uma das maiores consumidoras dos produtos, inclusive muitas vezes pagamos mais caro um produto em relação ao produto que o homem usa. Então, nós somos a consumidora e essa igualdade salarial, ela pode representar um aumento de mais de 0,2%, por exemplo, do nosso produto interno bruto. Então, a permanência das mulheres no posto de trabalho é realmente muito significativa. E eu tenho certeza que quando o governo, na sua regulamentação, abre-se também para poder fortalecer quem são essas empresas amigas das mulheres, quem são essas empresas de boas práticas que vão além da questão da igualdade salarial. A gente pode conversar, por exemplo, sobre a questão da creche, sobre a questão da alimentação, sobre o respeito à amamentação, porque nós somos mulheres e nós queremos ter o trabalho, mas o trabalho decente.